Depois do surgimento dos drones, muitas coisas puderam ser vistas pela primeira vez. Descobertas incríveis de lugares pouco acessados. Neste vídeo vamos conhecer alguma dessas descobertas. Próxima à cidade fantasma de Pripyat e à infame usina nuclear de Chernobyl, repousa um vestígio arrepiante da Guerra Fria. Uma estação de radar soviética abandonada conhecida como Duga. Esta estrutura maciça, com suas antenas imponentes apontadas para o céu, desempenhou um papel crucial na rede de alerta precoce da União Soviética contra ataques de mísseis balísticos. Agora, décadas após ter silenciado, ela permanece como um lembrete assombroso de uma era passada, visível apenas através de imagens capturadas por drones. O sistema de radar Duga fazia parte da rede soviética de radares além do horizonte, projetada para detectar ameaças de mísseis a milhares de quilômetros de distância. De repente, a estação enviou um sinal após décadas de silêncio. O súbito aparecimento do sinal e a mudança aleatória de frequências causaram uma interrupção generalizada, interferindo com transmissões legítimas, operações de rádio amador, comunicações aeronáuticas oceânicas e transmissões de utilidade. O sinal do Duga gerou uma miríade de especulações e teorias da conspiração. Alguns acreditavam que era um experimento soviético de controle mental ou um dispositivo de controle climático, levando à implantação de drones para investigar a região, mas nada foi encontrado. Originalmente, 3 fortes foram erguidos, cada um composto por uma torre de comando central cercada por 7 edifícios interligados por passarelas. Esses fortes não foram construídos no local, mas sim fabricados em terra firme, e depois flutuados até suas posições finais no estuário. Um verdadeiro testemunho da engenhosidade da engenharia sob as pressões da guerra. Hoje, apenas 2 desses fortes permanecem. Após seu serviço militar, os fortes foram descomissionados nos anos 1950, marcando o fim de suas carreiras militares. No entanto, sua história não terminou ali. O Forte no Army encontrou um destino trágico, sendo severamente danificado por tempestades e colisões com navios, o que levou à sua desmontagem. Enquanto isso, os fortes abandonados Red Sands e Shivering Sands encontraram uma nova vida surpreendente nos anos 1960 e 1970, quando se tornaram notórias estações de rádio pirata, transmitindo música e mensagens contraculturais além do alcance dos reguladores governamentais. Ao longo dos anos, esses fortes enfrentaram os elementos e o abandono, gradualmente sucumbindo à decadência, e agora só podem ser explorados com segurança por drones. Entre Staten Island e Nova Jersey, repousa um testemunho sombrio da história marítima de Nova York. Um cemitério de navios que já abrigou as sombras de embarcações muito além de seus dias de glória. As imagens de drones mostram uma visão arrepiante de antigos rebocadores, navios de guerra, barcos pesqueiros e balsas lentamente sucumbindo aos elementos, pintando um quadro vívido de decadência e abandono. Da perspectiva de um drone pairando sobre Arthur Kill, a cena é ao mesmo tempo cativante e melancólica. A via navegável, que outrora fervilhava de atividade industrial, agora abriga alguns poucos restos de uma era passada. A câmera do drone captura os cascos enferrujados e os convéses desgastados dos navios restantes, cada um testemunhando silenciosamente décadas de serviço e negligência. Entre as visões mais marcantes estão as formas imponentes de antigos navios de guerra, suas pinturas desbotadas e vigias encarando o horizonte com uma expressão vazia. Esses navios, outrora símbolos de poder naval, agora jazem em diversos estágios de degradação, suas armas e equipamentos de radar corroídos pela água salgada e pelo tempo. Os rebocadores, com suas estruturas robustas e guinchos desgastados, permanecem como lembretes do passado industrial de Arthur Kill. Esses cavalos de trabalho do porto, que um dia foram essenciais para rebocar barcaças e auxiliar navios maiores, agora estão parados, com seus motores silenciosos e seus conveses cobertos de musgo e líquen. Enquanto brincavam com seu drone, um grupo de adolescentes avistou esse cara de aparência estranha caminhando pela floresta. Curiosos, voaram com o drone mais perto para dar uma olhada melhor, meio que pensando que o cara poderia estar perdido e estavam prontos para ajudá-lo. Mas então, ficaram surpresos ao ver que o homem estava armado e até apontou sua arma para o drone, percebendo-o como uma ameaça potencial. No início, se perguntaram se ele era de alguma tribo desconhecida, mas com armas,
Isso os fez pensar que ele poderia ser um bandido, especialmente porque havia havido vários arrombamentos e outros problemas na área recentemente. Bem, sabemos quem será o assunto da cidade depois disso. Agora é hora do tópico curioso. Um cidadão comum estava sobrevoando com seu drone quando registrou esse momento exato em que um homem resgata uma mulher em uma enchente, realmente uma imagem que chama a atenção. Abby Sunderland, uma jovem americana de 16 anos, embarcou em uma jornada ambiciosa para se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha ao redor do mundo. Ela partiu da Califórnia a bordo de seu iate de 12 metros, chamado Wild Ice, cheia de determinação e com um sonho em mente. No entanto, apenas 5 meses após o início de sua viagem, uma violenta tempestade no Oceano Índico destruiu esses sonhos. As ondas gigantes, com até 9 metros de altura, quebraram o mastro do Wild Ice, deixando Abby à deriva a mais de 3.000 quilômetros de distância, tanto da África quanto da Austrália. Após perder contato com sua família por cerca de 20 horas, Abby ativou os sinalizadores de emergência de seu iate. Um drone foi enviado para localizá-la, iniciando uma complexa operação de resgate no mar. Ela foi resgatada por um navio pesqueiro francês e levada para a Ilha Reunião, um território ultramarino francês próximo a Madagascar. Esse dramático resgate marcou o fim de sua tentativa de circunnavegar o globo. Quase 9 anos depois, em janeiro de 2019, os destroços do Wild Ice foram descobertos na costa sul da Austrália. Um drone avistou o iate virado, coberto de cracas, flutuando cerca de 10 quilômetros ao sul da ilha Kangaroo, um destino turístico popular no sul da Austrália. As autoridades confirmaram que era o longamente perdido Wild Ice, que havia derivado milhares de quilômetros ao longo dos anos. Um drone voando sobre campos em uma área capturou um exército de pelo menos 10.000 patos bicando o solo e puxando as ervas daninhas na palha de arroz deixada após a colheita da safra. Essa foi uma estratégia inteligente dos agricultores que queriam eliminar pragas sem contaminar as lavouras com produtos químicos prejudiciais. Embora seja uma decisão consciente do ponto de vista ambiental, estou mais impressionado com como eles conseguiram treinar um exército inteiro de patos precisamente o suficiente para visar apenas as pragas indesejadas do solo. Bem, esse é um agricultor com quem você não quer se meter. Um drone estava tentando seguir um carro em alta velocidade, mas justo quando ele entrou no campo de visão, isso aconteceu. Isso mesmo, o carro simplesmente se transformou em pó e desapareceu da vista. Arrepiante, não é? O que você acha que é? Parece um pouco súbito demais para ser CGI ou edição de vídeo. E se realmente for um carro desaparecendo, você acha que ele simplesmente se teleportou para outra dimensão? Oleg Tan, um entusiasta de veículos all-terrain e drones, embarcou no que ele acreditava ser uma aventura típica de fim de semana por uma floresta remota na Rússia. Mal sabia ele que sua jornada o levaria a uma descoberta arrepiante de remanescentes da Guerra Fria, escondidos do mundo por décadas. Aquele inverno havia sido excepcionalmente seco, tornando o terreno normalmente pantanoso surpreendentemente acessível. Ansioso para explorar novas áreas, ele lançou seu drone para ver como poderia navegar com seu veículo all-terrain mais profundamente na floresta do que jamais havia se aventurado antes. Seu entusiasmo cresceu quando notou uma antiga cerca de arame farpado enferrujada, um sinal inesperado de atividade humana naquela floresta desolada. Intrigado, ele decidiu seguir em frente. Além da cerca, Oleg tropeçou em uma visão que faria o coração de qualquer aventureiro acelerar. Um grupo de caminhões com 8 rodas, enferrujados e abandonados em meio às árvores. Os veículos eram enormes. Suas estruturas outrora formidáveis agora sucumbindo às forças implacáveis da natureza. Apesar do estado deteriorado dos caminhões, eles exalavam uma aura de mistério e significância histórica que exigia uma inspeção mais minuciosa. Ao se aproximar dos caminhões, Oleg começou a documentar sua descoberta. Os veículos, embora claramente antigos, possuíam várias características únicas que sugeriam seu passado. Um dos caminhões tinha portas feitas de fibra de vidro, um material leve e incomum para máquinas tão grandes, sugerindo um design destinado a reduzir o peso total do veículo. Além disso, os caminhões pareciam ter sido despojados de peças valiosas do motor, aumentando o enigma de seu abandono. Pesquisas posteriores revelaram que esses veículos faziam parte da extensa infraestrutura militar da União Soviética.
que foi abandonada às pressas após o colapso da União Soviética em 1991. É por isso que as mulheres vivem mais, não consigo acreditar também. Mas isso realmente é um homem tomando sol tranquilamente no topo de um moinho de vento, que provavelmente tem a altura de 80 metros. Quem faria algo tão insano assim? O cara provavelmente não esperava ser visto tão alto. Talvez ele só quisesse um pouco de ar fresco, mas isso não é um evento isolado. Acontece que este é o irmão Joseph Byron, um monge beneditino que vem relaxando no topo de um moinho de vento desde 2006. Este é o momento em que um drone capturou um cardume de salmões nadando em círculo. Você pode estar se perguntando por que os salmões estão se movendo em círculo, quando os salmões retornam à água doce vindo do oceano para desovar. Eles às vezes nadam em círculos como parte de suas atividades pré-desova. Este movimento circular pode ajudá-los a encontrar o local perfeito para depositar seus ovos, garantindo a segurança e sobrevivência da próxima geração. Mas isso também pode ser uma tática de defesa. Ao formar um círculo apertado, os salmões podem se proteger de predadores, tornando mais difícil para qualquer ameaça potencial visar um peixe individual dentro do cardume. Este é o 309º Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, comumente conhecido como o Cemitério de Aviões. De cima, a perspectiva de um drone revela um vasto cemitério de metal, em um desfiladeiro onde mais de 3.100 aeronaves, abrangendo décadas de história militar e civil, repousam em fileiras ordenadas sob o sol implacável do Arizona. O local é nada menos que impressionante, um cenário quase surreal de gigantes desativados como o B-52 Stratofortress, o C-5 Galaxy e o F-16 Fighting Falcon. Cada aeronave, que outrora simbolizou poder e avanço tecnológico, agora permanece como um monumento à passagem do tempo e à evolução da aviação. Do ponto de vista do drone, a escala do cemitério é estonteante, com as aeronaves dispostas em padrões geométricos que se estendem até onde os olhos podem ver. Mas o cemitério não é apenas um local de descanso para aviões antigos, ele é um centro de atividade, um lugar onde o passado e o futuro da aviação se encontram. Aqui, peças são recuperadas e aeronaves são desmontadas até seus componentes essenciais. As imagens mostram fileiras de motores, asas e fuselagens catalogadas e armazenadas, aguardando serem reaproveitadas e reutilizadas. Esse processo não apenas preserva o legado dessas aeronaves, mas também garante que recursos valiosos não sejam desperdiçados. Em 1980, um avião da Segunda Guerra Mundial pertencente a Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, errou a pista e deslizou para dentro da água em Norman's Cay, nas Bahamas. O avião permaneceu lá desde então e até se tornou um local popular de mergulho. Isso foi capturado por um turista que decidiu explorar o local de mergulho sem arriscar entrar no avião. O avião havia sido completamente saqueado por saqueadores e apenas se destacava como uma casca vazia. Bem, pelo menos você consegue uma boa vista. A enigmática tumba de Capaia, que pode ser vista nessas fascinantes imagens de drone, é conhecida localmente como a Pedra com uma Porta. Datando do período helenístico por volta do século II a.C., este monumental túmulo é um verdadeiro testemunho da habilidade artesanal e das práticas funerárias antigas. Ao contrário das descrições genéricas e repetitivas que encontramos frequentemente na internet, o túmulo é uma verdadeira maravilha da engenharia arquitetônica. Esculpido na lateral de uma montanha, sua fachada lembra uma entrada em formato de porta, levando a uma estrutura de formato aproximadamente cúbico que se ergue majestosamente acima de um desfiladeiro. A tumba de Capaia pode ser vista de um ângulo completamente diferente graças aos drones quase 2.000 anos após sua construção. Hoje, os visitantes precisam navegar por uma trilha íngreme que serpenteia pela montanha até alcançar a entrada. A estrutura em si, parcialmente esculpida na rocha natural para prevenir o colapso, permite uma circunnavegação completa, oferecendo vislumbres de seu design intricado de todos os ângulos. Almas aventureiras podem até subir no telhado do túmulo, adicionando uma dose de emoção à exploração deste antigo local. O interior da tumba, acessado por uma pequena abertura no alto de sua face, mantém uma aura de mistério. Acima da entrada, uma inscrição exibe o nome Els, um nome perdido no tempo, despertando a curiosidade sobre a identidade e a importância do ocupante.
A câmara interna, embora atualmente desafiadora de acessar devido a uma corda quebrada, sugere segredos e tesouros que podem ter descansado ali dentro por séculos. Um pescador capturou um cadáver de baleia jubarte flutuando na costa sul da Austrália Ocidental, cerca de 50 quilômetros a leste de Albany. A jubarte parecia ter morrido há algum tempo e estava cercada por tubarões, mordiscando vorazmente partes do cadáver. O drone captou, apesar do vento forte. Não se trata apenas de estar no lugar certo na hora certa, mas também dos eventos naturais se alinhando. Um cadáver de baleia no oceano não acontece todos os dias, e para vários tubarões se reunirem em uma frenesia alimentar é ainda mais incomum, pois eles são alimentadores solitários. Mas a parte mais louca é que não eram apenas do mesmo tipo de tubarão. Deve ter havido pelo menos 3 espécies diferentes de tubarões, o que significa que é verdadeiramente um dos momentos mais raros da natureza. Nas profundezas sombrias de um desfiladeiro isolado, um drone fez uma descoberta arrepiante que ninguém deveria ver. Aninhado entre penhascos imponentes e cercado por um silêncio inquietante, estava uma descoberta perturbadora e inesperada. Um navio quebrado, aparentemente encalhado, longe de qualquer oceano ou rio. A visão desse navio, com seu casco envelhecido e velas esfarrapadas empoleirado precariamente acima de uma estrada sinuosa, é tanto desconcertante quanto perturbadora. A história começa com um grupo de entusiastas de drones em uma expedição para capturar imagens aéreas impressionantes de lugares abandonados. Eles ouviram rumores de visões estranhas e esquecidas, escondidas em um vale remoto, e estavam ansiosos para explorar. De seu ponto de vista, os exploradores podiam ver o tamanho imenso do navio. A embarcação de madeira, que parecia pertencer a uma era muito passada, estava firmemente alojada entre 2 penhascos, com uma estrada estreita serpenteando abaixo dela. A proa do navio se projetava sobre a borda, lançando uma longa sombra sobre o solo rochoso abaixo. Suas mastros estavam quebrados e as velas pendiam em trapos, tremulando levemente com a brisa. Cracas e algas marinhas grudavam em seus lados, como se o navio tivesse sido levantado diretamente do oceano e deixado naquele local remoto. De volta à base, a equipe começou a juntar o que sabiam sobre a região e qualquer evento histórico que pudesse explicar a presença do navio. Descobriram que o vale havia sido palco de várias inundações severas ao longo da história. Uma teoria considerada foi que uma enchente massiva, combinada com uma série de deslizamentos de terra, poderia ter de alguma forma transportado o navio de um rio ou costa distante para seu atual local de descanso. Contudo, essa teoria parecia implausível, dado a altura e a distância da fonte de água mais próxima. No entanto, por mais improvável que essa teoria parecesse, não havia outras explicações óbvias para o fenômeno. O que realmente aconteceu naquela área continua sendo um mistério, deixando as mentes curiosas se perguntando sobre o passado intrigante dessa embarcação perdida. Até hoje, o navio permanece um enigma, uma relíquia estranha e perturbadora do que poderia ter sido um evento catastrófico ou simplesmente um acidente inexplicável. Alguns anos atrás, um canal do YouTube carregou imagens de drone capturando um homem caminhando casualmente por uma calçada e então, de repente, começando a correr. Apenas alguns passos depois, ele desapareceu completamente. Será que ele se teletransportou para outra dimensão? Bem, isso desencadeou um debate. Alguns espectadores concordam com a teoria do teletransporte. Há também alguns que argumentam que o vídeo foi editado, enquanto muitos outros propõem explicações mais fantásticas, sugerindo que o homem poderia ser um viajante do tempo capturado em câmera no exato momento em que saltou para outra era. Isso é um caso de teletransporte ou viagem no tempo, ou meramente um truque de edição de vídeo? O que você acha? As seguintes imagens capturadas por drones mostram o submarino balístico russo K-80 I-4 Ekaterinburg, que em dezembro de 2011 enfrentou um incidente quase catastrófico que quase resultou em um dos piores desastres nucleares da história. Esse evento arrepiante ocorreu em uma doca seca, destacando os perigos constantes associados à manutenção e operação de submarinos armados com armas nucleares. Durante uma parada para manutenção, o submarino estava cercado por andaimes de madeira devido a um trabalho de soldagem em sua proa. Infelizmente, um incêndio começou e se espalhou rapidamente para o revestimento de borracha anecoica do submarino,
projetado para reduzir sua assinatura acústica debaixo d'água. A situação escalou quando o fogo continuou a arder por quase 20 horas, apesar dos esforços dos bombeiros. A localização do incêndio, perto dos tubos de torpedo, apresentou um risco significativo de uma explosão de torpedo ou míssil. O fogo também se espalhou para a câmara acústica do sonar, que estava cheia de líquidos inflamáveis. O incêndio foi tão intenso que foi necessário o uso de helicópteros, rebocadores e 11 equipes de bombeiros para controlá-lo. Eventualmente, o submarino teve que ser submerso para extinguir as chamas. Outro aparelho foi capaz de capturar o que parece ser uma criatura humanoide de 3 toneladas tentando escapar de um coiote que a perseguia. A criatura críptica rapidamente correu pela calçada e pulou para dentro de alguns latões de lixo, enganando com sucesso o coiote. O animal permaneceu por um tempo tentando seguir o cheiro da criatura, mas eventualmente se afastou. Foi então que a criatura humanoide espiou para fora e fez uma corrida para a liberdade. Pode-se argumentar que é um vídeo falso, mas por que alguém se daria ao trabalho de mostrar a fuga também? Este clipe parece bastante legítimo. No topo do Monte Nemrut está o túmulo funerário encomendado por Antíoco I de Comagena, um reino que um dia se localizava ao norte da Síria e do rio Eufrates. Esse ambicioso governante, em uma tentativa de imortalizar seu legado, ergueu um vasto santuário que ainda hoje inspira admiração e reverência. No coração do monte, encontra-se uma série de terraços adornados com colossais estátuas de deuses e do próprio Antíoco, esculpidas em pedra local e dispostas para observar a vasta paisagem abaixo. A característica mais marcante do Monte Nemrut são as monumentais cabeças de pedra, que também podem ser acessadas por drones. Elas resistiram ao teste do tempo, cada uma sendo um testemunho da habilidade artesanal e da visão impressionante da era helenística. Essas cabeças colossais, originalmente parte das estátuas que decoravam os terraços, caíram e foram remontadas ao longo dos séculos, adicionando um ar de mistério ao local. A visão aérea dos terraços e das cabeças de pedra espalhadas forma um cenário que mescla a grandiosidade da natureza com a ambição humana. As imagens capturadas pelos drones revelam os intrincados detalhes de cada estátua, oferecendo um vislumbre do passado que é tanto intrigante quanto cativante. A descoberta de Nemrut Dag através da exploração por drones não apenas aprofundou nossa compreensão de suas maravilhas arquitetônicas, mas também intensificou o senso de fascínio em torno de seu propósito enigmático. Um piloto militar americano notou algumas dúzias de objetos misteriosos brilhantes voando sobre o mar da China Meridional, voando em grupos de 3. Os misteriosos OVNIs estavam em uma sincronia incrível e pareciam pairar sobre as nuvens por alguns minutos antes de desaparecerem atrás delas. Quando este vídeo se tornou viral, muitos inicialmente alegaram que o piloto poderia ter alterado o vídeo ou simplesmente o filmado de um ângulo onde você poderia ver as luzes internas de seu plano, mas alguns observadores atentos alegaram que era muito estável e inconsistente para ser algo assim. É possível que ele tenha apenas capturado a prova de vida alienígena voando sobre nossas cabeças. A história começa com o segundo-tenente Robert Elliott, que pilotava com habilidade e coragem nos céus, até que desafios imprevistos forçaram seu avião a uma queda. O P-38 Lightning, renomado por seu distinto design de motor duplo e poder de fogo formidável, acabou enterrado sob quase 2 metros de areia após o acidente, onde permaneceu praticamente invisível por décadas. Descoberto inicialmente nos anos 1970 e depois ressurgido em 2014, devido ao deslocamento das areias, o caça foi avistado por meio de imagens capturadas por drones. O avião é um lembrete arrepiante dos sacrifícios e da bravura durante a guerra. Seu redescobrimento gerou uma resposta significativa, levando a um importante passo por parte do KADW, o Serviço de Ambiente Histórico do governo galês, que concedeu ao avião a rara honra de ser protegido, uma distinção única para aeronaves militares no Reino Unido. Lembra de pensar que o xenomorfo de Aliens era apenas um produto de CGI? Pense novamente. Uma espécie similar foi vista atravessando uma floresta nos Estados Unidos, e a dupla teria passado despercebida se não fosse pela incômoda zona de silêncio que se estendia pelo céu. Bem, podemos tentar descobrir o que é. Pode ser um par de adolescentes fazendo bobagem ou pessoas usando maquiagem de efeitos especiais, mas a altura e a fisiologia de seus corpos
sugerem que não são humanos comuns. Culver Hall não era uma fortaleza ou castelo típico, como sugerem as lendas locais, mas sim um enorme pombal, projetado para abrigar cerca de 30 camadas de caixas de ninho retangulares. Essas caixas, encaixadas nas paredes internas, acomodavam centenas de pombos medievais, em uma era em que os pombos eram valorizados por sua carne e ovos. Culver Hall fornecia uma fonte confiável de sustento durante tempos difíceis. Atualmente, entusiastas de drones aventuram-se até lá para testar seus novos equipamentos. Apesar de suas origens utilitárias, Culver Hall está imerso em contos de intriga e mistério. Histórias assustadoras cercam a estrutura, ligando-a a operações de contrabando, com boatos de passagens secretas, e até mesmo um túnel supostamente conectando-a a uma casa de sal nas proximidades de Port Eynon. Pombos-correio, conhecidos por sua habilidade em entregar mensagens rapidamente, supostamente desempenharam um papel nessas atividades clandestinas, adicionando mais camadas ao passado oculto de Culver Hall. Um drone voando sobre a floresta amazônica conseguiu filmar 16 indivíduos. A tribo nunca havia visto algo assim antes e estava pronta para tomar a situação em suas próprias mãos, alguns deles armados com flechas. O drone tomou isso como um sinal para partir, mas sua aventura estava longe de terminar. Ele continuou para dentro da densa floresta e revelou ainda outra tribo misteriosa, uma vestida com tinta vermelha e amarela e empunhando lanças e flechas, quase como se estivesse indo para a guerra. Imagino se ambas as tribos viram o drone e assumiram que era uma deidade de algum tipo. Como eles saberiam que não é? Apesar de sua localização pitoresca e seu propósito inicial como salão de banquetes e mirante para Lord Halifax, a Torre de Racton passou por uma história tumultuosa, desviando-se de suas origens nobres para uma existência sombria, cheia de rumores e avistamentos assustadores. Ao longo dos anos, ela se tornou notória por abrigar uma variedade de atividades, desde encontros paranormais até eventos ilegais, como festas clandestinas. A história da torre assume um tom ainda mais sombrio com relatos de fenômenos fantasmas. Visitantes e moradores locais narraram avistamentos de tijolos voadores, aparições espectrais de uma mulher e até a visão perturbadora de um trator fantasma vagando pelos arredores. Esses contos assustadores cimentaram a reputação da Torre de Racton como um dos locais mais assombrados de West Sussex, atraindo visitantes curiosos em busca de um vislumbre de seu passado misterioso. Podemos ver nas imagens de drones que, com o passar do tempo, a negligência e o vandalismo cobraram seu preço na Torre de Racton. Suas paredes, outrora grandiosas, agora estão cobertas de grafites, um contraste gritante com seu propósito original, como símbolo de riqueza e poder. Este é o Olho de Ain no deserto de Gobi, no noroeste da China, e é apelidado de Olho do Diabo por sua aparência ameaçadora. E bem, você sabe o resto. Não é apenas nomeado assim por sua aparência. A água que jorra do Olho do Diabo é rica em enxofre, tornando a terra ao redor dela estéril. Como os turistas geralmente são solicitados a ficar um pouco distantes da borda, essa vista vale bem o dinheiro. Em 2016, um drone sobrevoando Dana Point, na Califórnia, capturou um grupo de golfinhos migrando para a outra margem. Ou pelo menos foi o que a maioria das pessoas presumiu. Pouco mais de um mês após o upload, um espectador atento notou algo estranho. Embora pareçam golfinhos, eles parecem ter apêndices como os humanos. Veja aqui, bem antes de mergulharem, você pode perceber um vislumbre de um braço, quase como se todo o grupo estivesse tentando mergulhar rapidamente, sem ter que revelar sua aparência meio humana. Claro, o vídeo recebeu sua parcela de críticas. Alguns aderem à teoria da sereia, enquanto outros dizem que é apenas um grupo de golfinhos. O que você diz? Em novembro de 2016, oficiais do governo capturaram um vídeo fascinante com um drone sobre o rio China, em Fairbanks, Alasca. Um objeto misterioso, coberto de gelo, foi visto se movendo suavemente com a corrente do rio. Espectadores online vibraram com teorias. Poderia ser um esturjão, um tubarão, um monstro do rio ou um fantasma de gelo. Especialistas compartilharam suas opiniões, sugerindo que poderia ser detritos envoltos em neve e gelo, presos por algo invisível sob a superfície da água. No entanto, a maneira como se movia, empurrada pela corrente, deixou a porta aberta para a imaginação. Poderia realmente ser a resposta do Alasca ao monstro do Lago Ness? Ou é apenas uma brincadeira travessa do rio com nossos sentidos?
Uma prova para as pessoas de que sim, eu realmente vi essa coisa estranha no rio. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!